Legal. Foi inteligente, hein? Porque em 2018 saiu a decisão que cabe os campeões de herdeiro, de herança, então ela foi inteligente, que legal. É. Ah, tá bom. Fica tranquilo. Tá. Eu sempre pego no pé dos meus alunos, eu acho que não dá para atuar em todas as áreas, né? Eu estou vendo até a tua irmã, não sei se ela é médica, se é enfermeira, eu imagino que a tua área também, né? Não dá para atuar em todas as áreas, a gente fica maluco, né? No direito, você pega a previdenciária, não tem nada a ver com direito imobiliário, trabalhista, Deus do céu, trabalhista tem OJ, súmula, criminal são códigos diferentes, trabalhista também é CLT. Então o direito imobiliário tem que ser civilista, imobiliário. E eu falo isso, e eu tenho aluno que gosta e fala, professor, obrigado pela dica. Tem aluno que fala, não gosto, eu moro numa cidade interior, sou advogado no interior, tem que atuar em todas as áreas. Está errado. Você não tem que ter receio, né, de ser especialista, porque você vai atender tudo no bem, vai fazer a coisa certa. Agora precisa analisar direitinho o que está sendo feito. Uso capião não é para travar. Às vezes trava, uso capião ou qualquer outra ação, porque o juiz é ruim. O juiz, a juiz, o cartório é ruim. Faltam funcionários, falta vontade, aquela coisa do Brasil, né? Repartição pública, não deixa de ser. E trava. Isso não é bom porque quando trava, você tem que fazer uma petição, talvez despachar com o juiz, uma juíza. É um sistema. O Tropa de Elite, pena que foi até o 2, né, gente? É um sistema, o Brasil é um sistema, então você tem que ter meios para ir brigando contra isso. Às vezes dá certo, às vezes não dá. A média de um uso capião, gente, com muita propriedade, o livro mais vendido no Brasil de uso capião é o meu. Eu dou aula sobre esse assunto. Eu sou coordenador da pós de uso capião, é a única que tem no Brasil de uso capião. Não sei porquê, acho que amanhã vai ter mais. Mas eu sempre falo para os alunos, o uso capião, a média hoje é o quê? 2 anos e meio. Um ano e meio até 2 anos. É a média, é o que tem durado mais, um pouquinho menos. Você pegar fora de Osasco é maravilhoso, o uso capião tem durado 1 ano. Só que tem fora que é ruim, né? Então qualquer ação que bater ali vai demorar. Mas é a média, porque o processo é digital. O uso capião tem 4 fases. A primeira, você postula, ingressa com a ação. A segunda, a citação. A terceira, o juiz nomeia um perito. E a última fase, o juiz dá a sentença. No caso desse uso capião de vocês, já passou a fase do perito ou não? Nem chegou nela. É. É.
Agora, gente, eu sou muito sincero, eu quero o bem de vocês, de todos, né? A gente tem que ser do bem, não pode botar fogo onde não tem, né? Não sei se é o caso, mas o uso capião, ele, de fato, ele pode se tornar mais demorado se alguém se habilita. Ou seja, se ele passou a ser litigioso. Porque, em regra, o uso capião não é litigioso. Eu ingresso com a ação e ele não é litigioso, é uma ação declaratória. O judiciário só vai homologar um direito meu. Agora, no caso do uso capião, se alguém se habilita, apresenta uma defesa, ele se torna litigioso. E aí ele se torna mais demorado, mais cansativo. Isso aconteceu? Alguém se habilitou, apresentou? Tá. O uso capião, quando alguém se habilita, chama oposição. A pessoa pode apresentar uma contestação ou ela se habilita como terceiro interessado. E a pessoa, como se habilita, ela pode se habilitar já apresentando uma defesa, questionando, ou se habilita e fica quietinha. O processo se tornou litigioso. Não é o caso, mas se vocês perdem a ação e não tem justiça gratuita, tem que pagar a sucumbência para o advogado dele. Porque o processo, quando alguém se habilita, ele passa a ter réu, né? Então, a habilitação não é boa. Mesmo que a pessoa não apresente uma defesa, alguma coisa questionando, só de ficar quietinho e se habilitar, não diria que atrapalha, mas o processo é uma consequência natural, ele se torna litigioso. Esse é um problema. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês também, que atrasa o uso capião, porque a gente tem que falar sempre a verdade, né? Também a citação. Às vezes eu não acho os vizinhos. Então, o vizinho lá direito, lá esquerdo, fundos, eu não acho. O confrontante. Então eu faço uso capião justamente para isso, para conseguir me tornar proprietário, para usar como tese de defesa. Mas o fator de não achar alguém atrasa, porque o uso capião eu vou pedir a citação por correio. Se eu não consigo, eu vou ter que fazer uma pesquisa no SUS, no poder judiciário, com a ajuda do Poder Judiciário. Uma pesquisa no SUS, Justiça Eleitoral, para tentar citar de novo por correio. Não achou? Aí vai por edital. Então esse trâmite do atraso da citação também faz com que o processo de uso capião, ou qualquer processo, acabe ficando mais demorado. Agora vocês estão me falando de 6 anos, é tudo isso mesmo? Meu Deus, que aí... E um detalhe, viu, gente? Quando nós temos um uso capião em andamento, é uma ação declaratória. Então nós podemos e devemos peticionar o inventário e falar, juiz, suspende o inventário até que o uso capião seja julgado. Porque esse imóvel, esses imóveis estão aí dentro do inventário. Então se você julgar, você vai julgar errado. Então isso tem que ser feito. Eu não posso ficar olhando de fora o inventário ir rápido e não fazer nada. Porque se eu não vou... Entendeu? Se eu não faço nada, isso é um problema sério, porque o ser humano, vocês sabem disso, o ser humano quando tem a caneta na mão, ele muda. Então, se hoje já estão questionando alguma coisa, imagine amanhã saindo o inventário e eles registrando o formal de partilha. Ou seja, nós vamos ter uma situação de um monte de sócio. Porque quando eu registro o formal de partilha, eu estou transmitindo do falecido para os herdeiros. Então eu tenho um monte de coproprietário. Aí mora o perigo, porque se eu me torno coproprietário, eu posso fazer contra vocês o quê? Uma extinção de condomínio, o imóvel vai a leilão, os imóveis.
eu posso fazer uma ação de arbitramento de aluguel e forçar vocês a pagar aluguel para mim proporcional à minha parte. Então tem muita ação ruim que eu posso fazer porque agora eu sou proprietário. Eu tenho parte do imóvel na matrícula. Ou seja, agora eu tenho poder, entendeu? Então pode ficar olhando. É. Eu vou ser sincero para vocês. Mas eu vou ser sincero para vocês, eu acho que a gente tem que falar sempre a verdade. A gente tem que pedir prioridade processual. E a gente ganha. Ganha porque tem uma enfermidade, alguém doente, idoso, né? Mas isso, gente, mas na teoria é lindo de ver o juiz difere, um pedido que dificilmente o juiz não vai deferir. Mas na prática, gente, só cadastra no sistema do TJ e nada acontece diferente, tá? Isso não quer dizer que esteja ajudando muito o inventário, não. O inventário talvez esteja sendo julgado rapidamente porque o cartório é bom. Pode ser o cartório é bom. Sabe, gente, a atitude de vocês foi muito boa. Quando eu sou herdeiro e eu não quero dividir, eu não faço inventário, eu faço uso capião. Porque inventário eu divido, eu arrumo um monte de sócio. Uso capião não, eu pego a posse exclusiva, a gestão exclusiva, porque só eu banco as benfeitorias, manutenções e me torno proprietário. Tem julgados a nosso favor. Inclusive esse tema já ficou bem famoso, né? O recurso especial 16.31.859, o STJ chegou a essa conclusão, ou seja, não é um juiz de primeiro grau, é a nossa alta corte que falou que sim, cabe o campeão de herdeiro, basta ele ter os requisitos, posse, mas passivo queremos dono, e também a requisitos a mais, que é a posse exclusiva. Então vocês estão com a faca e o queijo na mão, vocês estão, foi feita a coisa certa de forma inteligente, só que eu não posso ficar olhando o uso capião travado aqui e ficar olhando lá o inventário. Eu preciso lá no inventário e falar, ô juiz, para tudo aí porque tem um capião em andamento, entendeu? E isso é ruim, gente. É ruim, sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. É o imóvel que chama atenção. Então, a pessoa vai lá com a cabeça fraca, o ser humano é assim, né? Ele não vai ver as manutenções que foram feitas, que vão ser feitas. Eu sei, imagino. Ou seja, o herdeiro quando vai lá, ele cresce o olho. Nossa, esse imóvel vale milhões, esse imóvel aluguel é tanto, mas ele esquece, né? Ele esquece das despesas, dos gastos. O ser humano é assim, né, gente? O ser humano é terrível, né? Então, o que vocês teriam que fazer hoje, gente? Conversa com o advogado, fala, olha, nós queremos que o doutor peticione lá no processo do inventário e peça a suspensão do inventário, nós não podemos ficar olhando. E pode também no uso capião despachar com o juiz, apertar, fazer petições, se juntou os documentos, juntou tudo direitinho, tem que fazer isso, né? E sempre o uso capião de imóvel de herança, eu sempre falo para os alunos, você precisa fazer bem feito, não pode ser copia e cola de internet. Por quê? Você tem que pré-questionar. O que é pré-questionar? Ele tem que ser tão bem feito que se o juiz maldosamente, ou por juiz ou falta de conhecimento, desatualizado, ele fala que não, você tem teses recursais em segundo grau e terceiro grau, entendeu, gente?
Em regra, sim. Em regra, sim. Por que eu falo em regra, sim? Porque o judiciário é terrível, cada um pensa de um jeito, mas em regra, sim. É uma ação declaratória, se é uma ação declaratória, tem que suspender o inventário. Nós temos o quê? Fundamento até no Código de Processo Civil para isso. Então, um juiz que faz a coisa certa, ele vai suspender. Aquele juiz que não fizer a coisa certa, ele vai falar que não, que acontece. São poucos, mas acontece, os cabeçudos. E aí, o que a gente tem que fazer? Tem que agravar. Agravar é um recurso, agravo de instrumento, entendeu? A posse é maravilhosa, né? Quando a gente fala acima de 15, é uma posse que você não tem que perder os capiões, você tem que ganhar e com facilidade, né? E o meu receio, gente, amanhã ou depois, esse inventário sair logo, aí o que vão fazer contra vocês? Arbitramento de aluguel. Ou seja, vai forçar a pagar aluguel proporcional à parte de cada um. E se pega um herdeiro mais maluco, ele faz o quê? Extinção de condomínio. O que é extinção de condomínio? O imóvel vai a leilão. Ou seja, a situação pode ficar mais complicada, né? E existe o direito de preferência. Existe o direito de preferência, né? Então, na verdade, um herdeiro tem direito de preferência. Se alguém vai vender a sua parte, existe o direito de preferência e tem que ser respeitado quando a transação é onerosa. Então, em regra, se esse imóvel for a leilão, extinção de condomínio, a sua mãe pode exigir o direito de preferência, sim, pode exigir. Não é um direito de preferência absoluto. Existe uma discussão, mas dá para ela exigir e normalmente o judiciário concede. Não, é o valor de avaliação. O juiz nomeia um perito. Esse perito ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a avaliação, vai juntar no processo e esse imóvel vai a leilão com base no valor periciado. Pode ser um corretor, pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro civil. Não, isso não existe. Não existe isso não, gente. Sinceramente, eu nunca ouvi falar um negócio desse. Todo imóvel que vai a leilão vai ter uma avaliação. A questão é prática. Valor venal é valor de tributo, valor, entendeu? Vou ser sério para vocês, nem no inventário é cobrado valor venal. Existe um chamado valor de referência, que é superior ao valor venal. O valor venal, gente, só serve hoje para uso capião, é o valor da causa, aí tudo bem. Pra você recolher taxa judiciária em cima disso. Mas só, entendeu? Eu advogo, eu dou aula, né? Escrevo muitos livros, mas eu sou advogado raiz. Todo dia estou no meu escritório, tenho uma equipe de 5 advogados. Que legal. Olha lá. Que legal, que bacana. Tem aula minha há 15 anos atrás, da TV Justiça, eu era bem mais fortinho, tava estourando os ternos, né? Os alunos até brincam, professor, juro que a nossa amizade seja igual o seu botão da sua camisa, que não estoure. Mas aí eu tive um problema de um infarto, aí tive que emagrecer, mas pelo menos foi o lado bom. Foi válido. Mas, gente, eu ajudo com muito carinho, eu ajudo sim se vocês precisarem, mas eu sou do bem, eu não estou aqui para vender nada. Então, se vocês talvez já pagaram o advogado, conversa com ele para ele tomar um rumo diferente, né? Porque para vocês não gastarem de novo, né? Eu ajudo aqui no escritório, por mais que eu seja especialista, tenha um livro, mas eu não uso isso ao meu favor de cobrar mais, não. É engraçado, as pessoas me procuram e falam, professor Júlio, passei em 3 advogados e os outros eram até mais caros, né? E me explicou errado. Então,
Eu ajudo sim. Mas eu acho que a gente tem que ser do bem, né? Às vezes uma conversa resolve lá também, né, gente? Ah, mexa.